A Rádio USP apresenta USP Analisa. Meia hora analisando assuntos atuais que envolvem a vida do cidadão e da universidade, sempre com um convidado especial. USP Analisa. Há 160 anos, o naturalista britânico Charles Darwin publicava a obra A Origem das Espécies e revolucionava o que se entendia na época sobre a evolução do homem. Mas o que se entende hoje como teoria da evolução? Será que o que vemos na internet, nos livros e nos filmes realmente reflete o conhecimento científico sobre esse tema? E nossa espécie, será que ela continua evoluindo? Para responder essas e outras perguntas, o USP Analisa desta semana recebe o mestre em Biologia Comparada pela USP Ribeirão Preto e integrante da equipe da Casa da Ciência, Caio Oliveira, e o doutorando em Biologia Comparada, também pela USP Ribeirão Preto, Gabriel de Souza Ferreira, os dois que fazem parte do projeto Ilha do Conhecimento. Sejam bem-vindos à USP Analisa. Muito obrigado, agradecemos o convite. Para o pessoal que não se lembra ou que de repente não teve contato com esse assunto, como que a gente pode definir a teoria da evolução? Talvez uma forma simples de definir a teoria da evolução é pensar que a evolução é um processo de mudança das espécies de seres vivos, né, ao longo do tempo. Algo interessante de se falar em teoria da evolução é que implica um pouco que a evolução seria uma teoria. E às vezes a gente gosta de falar que a evolução, na verdade, seria um fenômeno natural. Não seria diferente, por exemplo, da chuva. O fato que uma teoria seria a forma que a gente explica o como, o porquê que ocorre esse fenômeno natural. Então, a evolução em si é um fato, é um fenômeno natural observável. E a teoria da seleção natural, por exemplo, seria uma forma que a gente tem para explicar o porquê ou como ele ocorre, né? E até o próprio termo teoria surge também, sempre se destaca nessa questão, porque quando a gente está falando do conhecimento científico, teoria não vai ter aquela conotação que a gente usa no senso comum no dia a dia. Porque às vezes a gente usa no dia a dia a teoria como uma conjectura, um palpite que a gente tem de algo que vai acontecer ou de que aconteceu. Embora não está errado falar isso no senso comum, mas quando a gente está no universo científico, teoria já é algo muito mais corroborado. É um corpo de conhecimento que envolveu observações, experimentações, pesquisa, estudo, né? Então, é toda uma área de conhecimento, Fica isso. Teoria no senso comum parece mais com hipótese no sentido científico, né? Então, são palpites, como o Caio falou, que tentam explicar alguma coisa, só que aí esse conjunto dessas hipóteses, desses palpites sempre educados, né, de alguma forma, são reunidos num corpo de conhecimento que são chamados de teoria, que geralmente tem mais corroboração e inclui muitas coisas. Como o Caio falou, por exemplo, a seleção natural é um desses processos que são levantados para explicar a evolução, né, no corpo da teoria evolutiva, mas também você tem outros processos que fazem parte desse corpo científico. Ou seja, a teoria para a ciência é uma coisa bem mais complexa do que a gente está acostumado a ver no dia a dia. Sim. Exatamente. Evolução, a modificação das espécies, a teoria da seleção natural, sim, é uma teoria, mas uma teoria no sentido científico, né, que a gente falou. Tá certo. E é comum a gente associar a palavra evolução com o conceito de melhora, de uma mudança no sentido positivo. A evolução na biologia também está associada a esse conceito? Aqui você tem, de novo, um pouco de confusão do senso comum com o conceito científico mesmo, né? Então, evolução no senso comum tem essa conotação de uma coisa positiva, né? Uma melhora, um progresso positivo, geralmente positivo, né? Mas o conceito científico mesmo não é exatamente isso, é mais, como já falamos na primeira pergunta, é mais sobre essa mudança ao longo do tempo, né? Então, é descendência com modificação. Então, está mais relacionado à modificação do que a um progresso em si. Então, você pode ter casos em que você tem progresso, mas numa forma muito específica, assim, não tem um progresso geral que todos os organismos evoluem nesse sentido. É legal de notar também que o conceito científico também vai mudando ao longo do tempo, né? Então, a evolução no século XIX não significava a mesma coisa que significa hoje. Então, por exemplo, no século XIX, como o conceito científico mesmo era usado mais em relação ao desenvolvimento de um organismo, desenvolvimento embriológico e tal. E aí, só depois da teoria do Darwin é que começou a ter essa conotação de modificação das espécies e tudo mais.
E tem algum exemplo, assim, de espécies que a gente consegue ver essa mudança? Sim, tem bastante. A gente tem as espécies mais fáceis de se ver, né? Porque geralmente é ao longo do tempo. Então, é ao longo do tempo muito profundo, você passa muito tempo. Mas você tem casos de espécies que se reproduzem muito rapidamente, tipo aquelas mosquinhas de fruta, né? Elas têm o ciclo de vida curto, então você consegue ter várias gerações em pouco tempo. Então, você consegue ver a evolução de características. Bactérias também é muito mais fácil de se ver. Então, você consegue ver o processo evolutivo nesses casos em que o tempo é mais curto. Um caso também para falar em animais, em espécies que a gente é mais habituado no dia a dia, existem diversos estudos com peixes e de vários grupos possíveis que a gente conhece, mas um que ficou mais icônico e é um pouco mais recente são dos próprios tentilhões de Darwin, que são aquelas aves famosas que tem nas Ilhas Galápagos, que o Darwin estudou e que se tornou bastante icônico, também até para a história do desenvolvimento desse conhecimento na área de evolução. E é uma espécie muito estudada, virou meio que um modelo, que todo mundo vai estudar a evolução lá. Isso os mais recentes têm demonstrado, assim, em poucas décadas, né, que como esses estudos começaram a partir da década de 60, 70, então hoje a gente já consegue observar nessas aves, que são animais de gerações mais rápidas, né, mais curtas que as nossas, modificações, surgimento de espécies, eventos de especiação desse tipo. Então, sim, a gente consegue observar, tem diversos casos em laboratório, igual o Gabriel falou, com bactérias, né? Então, consegue também observar diretamente algo. Não é só necessário buscar evidências históricas, né, de uma ciência histórica. Uhum. E quando a gente fala em teoria da evolução, né, automaticamente a gente lembra das ideias do Charles Darwin, né? Pelo menos é o que a gente estuda na escola. Ele foi realmente o único a pesquisar esse tema, ou a gente tem outros antes e depois dele? Isso é fato. Assim, Darwin é uma figura que a gente associa diretamente quando fala em evolução, seleção natural, e não está errado. Realmente, ele é um pesquisador que desenvolveu, que modificou completamente, modificou um paradigma aí das ciências biológicas, ciências naturais, e merece esse destaque. Mas é legal de notar que a própria teoria da seleção natural, quando ela é originalmente proposta em 1858 pelo Darwin, ele não é o único autor dela. Ele tem coautoria com o Alfred Russel Wallace, né? Que a gente também acaba vendo na escola, mas fica um pouco mais esquecido. Então, a teoria da seleção natural original já é em coautoria, então já tem mais um outro autor, não é só o Darwin. E claro, antes também já tinham diversos pesquisadores, naturalistas, que falavam-se em modificação das espécies, né? Deixar de não ter mais aquela ideia do fixismo, né? Das espécies não se modificarem, serem sempre iguais e foram criadas ou surgiram e permanecerem iguais para sempre, ao longo do tempo, né? Então já tinha, o mais famoso é o Lamarck, que a gente também estuda, mas também tem Conde Buffon, o próprio avô do Darwin, que era Erasmus Darwin, tinha algumas ideias relacionadas à modificação das espécies, mas nenhum desses anteriores sistematizou e propôs uma explicação tão coerente que resistiu aos testes científicos posteriores, como Darwin e o Wallace, no caso. E posterior também, na escola ainda a gente estuda, por exemplo, o neodarwinismo, a teoria sintética da evolução, que já acontece na metade do século na metade do século XX, que já vem trazendo conceitos de genética, que são posteriores a Darwin, para explicar a origem da variabilidade que existia, também de genética de populações, tentando demonstrar melhor como ocorre essa seleção de características e a modificação das frequências de determinadas características nas populações ao longo do tempo. E isso vem até o presente, não deixa de crescer o conhecimento, continua sendo pesquisado por centenas, milhares de pesquisadores. Hoje se fala um pouco de síntese estendida, né, Gabriel? Que já tenta se incorporar diversos novos mecanismos epigenéticos, da biologia do desenvolvimento, que são pesquisas que a gente, dos últimos 30, 40 anos, 10 anos, algumas muito recentes, que vem acrescentando a seleção natural originalmente proposta, né? Mas o interessante é notar que a seleção natural e aquele conceito, até às vezes parece simples, né, do Darwin inicial, aquela ideia continua valendo, nada invalidou aquilo, né, continua corroborada e central no que a gente entende de evolução, mas com certeza a ciência se desenvolveu muito nessa área desde então. É legal de ver esse processo, dá para observar bem nesse processo de construção do conhecimento, que apesar do Darwin ser o ícone, né, da evolução, teve muitas adições, muitas modificações ao longo do tempo.
a síntese moderna, com a nova a síntese estendida, né, mais recentemente. Então, novas pesquisas vão adicionando conhecimentos que na época do Darwin não era nem possível ele ter, né, mas vão sendo adicionados e corroborando algumas partes, modificando algumas outras. Então, é um exemplo interessante do processo. E ainda hoje ela consegue trazer conhecimento importante para até ajudar no desenvolvimento de outras áreas da ciência, por exemplo? Com certeza. Eu acho que um caso mais famoso é quando a gente fala de resistência bacteriana a antibióticos, né? Que sempre vem à tona. Então, existe esse problema de quando o antibiótico, sem dúvida, salva vidas, é importante a gente tomar, mas o uso sem prescrição médica, né, não pensado do antibiótico, ele pode gerar resistência das bactérias. Que seria porque o antibiótico, quando a gente toma ele para matar alguma bactéria que está trazendo algum mal para a gente, ele nada mais está fazendo do que selecionar, matando as que não têm capacidade de sobrevivência, mas aquelas que têm um pouquinho de vantagem em algum aspecto para aquela substância, elas vão sobreviver e podem deixar descendentes, e com o passar das gerações de bactérias, que é muito mais rápido que o nosso tempo, né, de vida, pode se desenvolver a resistência. Isso é um fenômeno descrito aí para vários casos, meio que tem uma luta aí mesmo, é uma preocupação grande na área médica, né? E um exemplo assim mais recente ainda de modificação do genoma, que fala assim em gerar fetos modificados, né? Tipo, você tirar alguma característica que seja danosa no genoma. Então isso também foi mudando ao longo do tempo, porque antes se tinha uma ideia de o genoma como vários pedacinhos e cada um é responsável por alguma coisa. E com essas adições, principalmente de biologia do desenvolvimento, a gente vai vendo que não é bem assim, né? Não, é uma coisa um pouco mais complexa. Então influencia como que as possibilidades de se fazer essa edição genômica, que é uma área que está meio em alta recentemente. E a evolução ela é sempre vantajosa para as espécies? A gente estava falando agora um pouquinho sobre mudança, né? Há casos em que, de repente, um desenvolvimento positivo, excessivo de uma determinada característica de um animal, por exemplo, acaba trazendo prejuízos para essa espécie? Sim, a gente tem vários exemplos. Essa visão de ser sempre vantajosa ou positiva, talvez está um pouco relacionada com a visão mais comum que a gente tem de evolução como sinônimo de adaptação, ou de seleção natural e adaptação, né? Que geralmente é um caso de evolução positiva, de certa forma. Mas mesmo essas, assim, de adaptação, é geralmente positiva para um ambiente muito específico, para um caso muito específico, que as espécies ficam adaptadas, se tornam adaptadas às condições em que elas estão vivendo, né? Daquele ambiente. Daquele ambiente. E do entorno e tudo mais. Então, se o ambiente se torna um pouco modificado, aquelas adaptações podem já não ser tão vantajosas. Então, não dá para dizer que é sempre vantajosa, porque em alguns casos isso pode inverter. Aí um exemplo interessante que a gente chama de seleção sexual, que é a seleção de algumas características que favorecem o encontro de parceiros para reprodução e tudo mais, né? Um exemplo icônico disso é a cauda do pavão, que é aquela cauda bastante bonita que tem a função, né, de atrair as fêmeas da mesma espécie. Funciona muito bem para isso. Mas um pavão no meio da floresta, você consegue enxergar ele muito bem. Então, por um lado é muito positivo, mas por outro lado é, de certa forma, bastante danoso. Prejudica um pouco dele voar e tudo mais, né? E tem todo um custo energético também para construir toda aquela estrutura. Então, não dá para dizer que é sempre vantajosa, e existem muitos casos em que ela pode ser bastante prejudicial, né, para alguns organismos. O próprio cérebro, por exemplo, se tivesse um desenvolvimento muito grande, poderia consumir muita energia, seria um exemplo, por exemplo? Esse é um conceito de trade-off, né, que a gente fala, que uma característica que você tem um gasto, por exemplo, energético para desenvolver um cérebro ou qualquer outra estrutura, ou desenvolver um comportamento, enfim, você tem que tirar de outro lugar aquilo. É um recurso que não é ilimitado. Então, vai existir um balanço ao longo do tempo do ponto mais ótimo diante daquela condição temporal daquele ambiente, naquele momento, que pode ir se alterando. Então, é bastante dinâmico. Então, não necessariamente vai ficar sempre caminhando num sentido de melhora para um caso específico. Um exemplo legal são os dos peixes de caverna, né? Que os peixes de caverna e outros organismos também de caverna é comum ter adaptações que para a gente pode parecer que ele está piorando e não melhorando. Então, por exemplo, peixe de caverna que não tem olhos, né? Os ancestrais deles, né, as espécies de grupos mais próximos têm olhos, que vivem na superfície, em região de iluminação e tudo.
mas dentro da caverna que não tem luz, não faz muita... para ele não era tão importante, né? Para essas populações foi deixando de ser importante essa absorção de luz e o sentido da visão. Então, espécies que estão em cavernas já adaptadas há milhares de anos, processo populacional ao longo do tempo, redução ou até perda total de olhos, que para a gente pode parecer que ele está piorando, né? Ele está voltando, algo assim. Mas no caso lá é bom, porque a energia que se custaria desenvolver aquele olho, o uso daquele, provavelmente está alocada para outra característica ou estrutura qualquer que é mais vantajosa para ele naquele ambiente. E quando a gente busca informação sobre evolução nos livros, ou até mesmo na internet, geralmente a gente se depara com aquela tradicional imagem, né, chamada de marcha para o progresso, que mostra a evolução do homem desde o macaco, passando por algumas espécies de hominídeos, até chegar no homem como a gente conhece hoje. Essa representação, ela está correta ou tem algum equívoco? Essa representação, ela traz muitas interpretações erradas, né? Porque primeiro que ela traz aquela sensação de uma escala evolutiva, no sentido que as espécies estão evoluindo para chegar no homem, que seria o topo ali do máximo da evolução, o ser mais evoluído, né? Então, traz esse erro de que existem espécies mais evoluídas do que outras, né? Na verdade, todas as espécies estão igualmente evoluídas numa escala de tempo, nós estamos no mesmo momento do presente, né? E cada uma melhor adaptada para os desafios que ela enfrenta ou que ao menos a sua linhagem, os seus antepassados enfrentaram nos últimos milhares e milhões de anos, né? Agora, outra questão que tem dessa imagem é porque ela coloca o homem, né? Então traz toda a questão da evolução do homem. Então, parece que um chimpanzé, por exemplo, está virando um ser humano nela, se você lê ela da esquerda para a direita, assim, né? E o homem não veio do chimpanzé, né? Existe uma diferença da descendência direta, né? Que seria a gente achar que veio do chimpanzé, para a questão que a biologia realmente traz, que é da ancestralidade comum. Então, o que de fato a gente tem com o chimpanzé é um ancestral comum. O chimpanzé, o homem de Neandertal e outras espécies de hominídeos seriam nossos primos, irmãos, primos e primos de segundo grau. Então, por exemplo, eu e meu primo, a gente compartilha um avô em comum. Mas eu não sou filho do meu primo, ou meu primo é meu filho, né? Não tem uma descendência direta. No passado, a gente compartilhou um avô, mas a gente pode viver, inclusive no mesmo momento, dividir espaço e tempo, e não ter uma relação de descendência direta, assim. Que é o que aconteceu com a nossa espécie também, né? Então, essa divergência dos chimpanzés aconteceu há 7 milhões de anos, entre 7 e 8 milhões de anos. Desde então, as duas linhagens seguiram caminhos separados. Então, você tem vários fósseis na nossa linhagem, vários fósseis nas linhagens dos chimpanzés. E na nossa, é legal de identificar, assim, que mesmo não é uma linhagem como uma linha, assim, né? É mais um arbusto. Então, você tem várias espécies diferentes. Tem uma linhagem de hominídeos aparentados, né? Com a nossa espécie, que é os chamados parantropos, que eles eram adaptados a alto consumo vegetal. Então, como os gorilas, eles ficavam consumindo matéria vegetal o tempo inteiro. Então, tem várias modificações no crânio, na dentição e tal, que é uma direção bem diferente da direção que a gente seguiu, né? E até no nosso gênero, no gênero Homo, o mais comum era ter mais de uma espécie convivendo ao mesmo tempo. Então, não tem essa ideia de linhagem, né? Teve um momento, até 40 mil anos atrás, a gente tinha mais de uma espécie convivendo. Então, e em algum momento, assim, chegou até 5 espécies ao mesmo tempo de homens, né? De humanos. Então, essa ideia de linha, assim, é bem simplificada, bem equivocada, né? Mas se a gente enxergar mais como um arbusto, faz mais sentido com o conhecimento que a gente tem hoje. E afinal de contas, a espécie humana continua evoluindo? Sim, primeiro, todas as espécies continuam evoluindo, né? Não tem como a gente parar a evolução, que, como a gente disse, é um fenômeno natural. Então, dadas as condições para que ela ocorra, vai continuar ocorrendo e não tem como a gente parar ela. Então, sim, o homem está evoluindo. A ideia, talvez, do homem não estar mais evoluindo vem muito, assim, da parte mais psicológica, cultural nossa, de tender a se ver, né, como algo melhor e ter a nossa própria visão, né, da natureza. Então, um pouco de antropocentrismo aí no caso.
Mas também vem por um pouco, como a gente tem avanço de medicina, de remédios tecnológicos, a gente fala, então uma pessoa que teria uma doença ali genética que nasceria e morreria com 8 anos de idade, não deixaria descendentes, a gente consegue reverter isso, dá para tratar e ela de fato ter descendentes, passar características. Assim, de fato, em alguns casos isso pode acontecer, mas a evolução como um todo não dá para falar que vai ter parado. E a gente tem exemplos hoje com esses estudos genômicos, né, que sequenciam o DNA de diversas populações no mundo, conseguem pegar regiões do DNA, por exemplo, que têm sinais de seleção positiva em determinadas localidades por algum fator ambiental. Então, o exemplo mais famoso de livro-texto é a anemia falciforme em algumas regiões da África, né? Então, as hemácias de quem tem anemia falciforme, elas têm uma forma de foice, elas são um pouco, não são completas, não têm uma formação ideal. E, a princípio, isso seria desvantajoso, porque a hemácia faz o transporte do oxigênio na corrente sanguínea para todas as partes do corpo. Mas naquela região que tem forte incidência de malária, o protozoário que utiliza o corpo humano para se reproduzir, e essa reprodução acontece justamente na hemácia, ele não consegue fazer naquelas pessoas que têm essa anemia falciforme, e por causa justamente dessa célula modificada do sangue. Então, naquela região é comum ter uma frequência maior de pessoas com anemia falciforme do que em outros locais do mundo. Porque não é uma doença também que mata, que impede a sobrevivência e a reprodução. Ela tira um pouco de alguma capacidade ali física, fisiológica, né? Mas é tratável, por exemplo. E pode ser tratável. Então, naquele caso, se torna uma vantagem. E tem diversos outros casos conhecidos, similares, que estudos vão demonstrando. Acho que talvez o mais famoso, um outro que é interessante para a gente, é o do caso de tomar leite, né? O ser humano é uma espécie de mamífero que toma leite, pode tomar a vida toda, né? Em teoria. E outras espécies, geralmente, é só durante ali a fase do filhote, né? Que vai ser amamentado. E a gente tem uma capacidade, algumas populações que se alimentam com mais frequência, maior quantidade de leite do que o comum nosso também, tem seleção favorecendo regiões do DNA que codificam enzimas ou alguma característica relacionada ao metabolismo, fisiologia que lida melhor com a lactose, por exemplo, né? E outra forma que a gente tem de contato, né, com conceitos sobre evolução é pelo cinema, né? Mas nem sempre os filmes abordam corretamente esse tema. A gente falou aí um pouquinho da imagem, né, da marcha para evolução, da marcha para o progresso, né, como um exemplo. Mas nos filmes, quais são os equívocos mais comuns que a gente encontra em relação à teoria da evolução? Geralmente são esses relacionados a essa mesma visão, né, de ser humano como ápice, ou da gente controlar todos os fatores, tá? Nem sempre são equívocos, podem ser também ideias um pouco ultrapassadas, né? Como essa própria da escala natural foi comum, né, no passado, mas hoje não é a ideia que a gente tem, de que a gente é o ápice e toda a evolução culmina na gente. Mas em geral é isso, confundir evolução somente com adaptação, né? Ter essa conotação de sentido de mudança no sentido positivo, de melhora e progresso, e essa ideia de culminar no homem. Então a gente tem exemplos de alguns filmes que exemplificam isso. Eu acho que talvez um exemplo que bastante gente vai conhecer é da saga dos filmes X-Men como um todo. Lá sempre tem aquela ideia que os X-Men, que são os mutantes, né, que tem alguma alteração ali no DNA, que traz os poderes deles. E tem uma ideia que eles usam no filme, né, trazendo assim algum elemento científico, que eles citam, por exemplo, que os mutantes seriam o próximo passo da evolução do ser humano. Então, que a tendência dos mutantes era substituir os homens, né, e até quando tem aquela rixa humano versus mutante, né, em algum momento da saga vai para esse lado. E eles citam, por exemplo, falando que foi o que aconteceu quando o Homo sapiens, né, a gente, substituiu o homem de Neandertal, né, substituiu eles, porque a gente era o próximo passo da evolução e foi melhor, e que traz um pouco do erro que a gente já conversou aqui da questão da descendência direta, da substituição de uma espécie pela outra. Então, sim, tem esses exemplos. Outro comum relacionado a um animal adaptar para um animal ou um personagem do filme, ele está adaptado para alguma condição específica e a trazer aquela ideia de finalidade da evolução. Ele tinha algo que ele precisava desenvolver, então era mais vantajoso
vantajoso para ele respirar embaixo d'água, por exemplo. Então ele desenvolve uma característica para aquilo. Então essa visão finalista da evolução também é um erro comum, não só nos filmes, mas que está lá. No caso eu estou falando do filme Waterworld, né, que o mundo foi tomado pela água, os seres vivos vivem aí sobre a superfície d'água, e o personagem principal lá, que é do Kevin Costner, ele desenvolveu brânquias, né, porque aí ele respira embaixo d'água e tem essa visão de que toda a espécie humana então vai desenvolver brânquias necessariamente por causa que está na água, né? Um exemplo um pouco mais sutil é do Star Wars, né? Você pensar nos seres do Star Wars, você tem vários seres que são bem diferentes, né? Tudo mais. Mas geralmente aqueles que não falam, que não pensam, que são utilizados como alimentação ou transporte ou qualquer outra coisa, eles são quadrúpedes, eles têm uma cara meio de vaca ou de qualquer outro animal que não é humano. E todos os outros seres que pensam, falam, cantam ou fazem qualquer coisa mais inteligente são parecidos com a gente. São bípedes, têm as mãos livres, uma cabeça um pouco maior. Então, é um pouco mais sutil, mas tem essa visão de que a gente é o ápice também, de que a gente é de que seres mais evoluídos seriam dessa forma. Filmes de extraterrestres em geral pode trazer um erro assim, não só da evolução, mas geral assim da visão antrópica que a gente tem, que geralmente os alienígenas representados nos filmes, eles vão ter alguma semelhança com o ser humano, né? Então a gente imagina, você vai ter uma outra espécie que é inteligente, que viaja no espaço, tudo, ele vai ser similar a gente, sendo que se a gente pensar em todas as espécies que existem no mundo, né, as milhares de espécies, e todas que já existiram, não tem muito por que assumir que as espécies extraterrestres seriam justamente alguma parecida com a gente, né? Que evoluiu em outro mundo, com outras condições e que chegou na gente, aquela visão da escala evolutiva também um pouco. Tanto que os cientistas, né, o pessoal da área da astrobiologia, né, que busca vida fora da Terra, geralmente procura sinais de vida microscópica, de bactérias, né, seres unicelulares, mais simples, uma vida mais simples. É muito mais provável encontrar uma forma mais simples de vida, se é que a vida em outro lugar seria baseada em carbono e outras características como a que a gente conhece na Terra. E nos últimos 30 anos, tem uma corrente de pensamento que nega as ideias de Darwin e da seleção natural, né, que está aí ganhando espaço. Ela é conhecida como design inteligente, que é uma hipótese pseudocientífica que prega uma causa inteligente, uma espécie de projetista para características do universo e dos seres vivos. Qual que é a opinião de vocês sobre isso e que riscos esse tipo de pensamento traz? O design inteligente, assim, me parece que ele surge um pouco de uma tentativa de que se tem um debate, né, de se deve ensinar a evolução na escola, porque teria princípios antirreligiosos ou alguma coisa do tipo. Então, primeiro é legal fazer uma ressalva que o conhecimento científico é uma forma de conhecimento, assim como existem outras, e cada um com as suas validades, aplicações e importância para a vida nossa como sociedade ou para cada indivíduo, né? Então, quando a gente quer falar de evolução, por exemplo, numa sala de aula, a gente não quer contrapor a religião de ninguém, né? Então, isso é importante, que a pessoa pode ter a religiosidade dela, as crenças dela, e isso independente do conhecimento científico. A gente usa a ciência no nosso dia a dia em tudo e aceita isso. Não precisa negar algum ponto específico, né? Cada um tem a sua importância e o seu lugar. Então, no caso do design inteligente, fica um pouco complicado, porque se tenta passar uma roupagem, né, de ciência, como se existisse a teoria da seleção natural e existisse a teoria do design inteligente. E que no mundo científico existiriam evidências para os dois casos, e que a comunidade científica tivesse dividida entre as duas teorias. E o que, se fosse o caso, não teria problema nenhum. A gente tem diversas áreas da ciência que a gente sabe que tem mais de uma teoria, que a gente não consegue, com as evidências e observações até hoje, escolher uma ou definir qual seria melhor. O caso, por exemplo, da origem do universo, a gente aprende na escola mais de uma teoria ali, do Big Bang, de multiverso, teoria das cordas. Então, assim, eu acho que se tivesse outra teoria que fosse tão explicativa quanto a seleção natural, nenhum biólogo ou professor de biologia teria problema em colocar ela em sala de aula, mas desde que ela fosse de fato científica.
O que acontece é que para a ciência, na comunidade científica, não se tem essa dualidade, e o design inteligente ele surge meio que como um projeto aí, tentando trazer talvez um ensino religioso. E de qual religião? Seria algumas religiões específicas ou seriam todas? Então talvez a religião, eu não tenho dúvida que tem lugar na escola, em qualquer atividade humana, mas talvez em algum aspecto mais cultural, mais histórico, e numa aula de ciências talvez seria mais interessante a gente manter o conhecimento científico, que é o que está sendo desenvolvido lá. Bom, infelizmente o nosso tempo chegou ao final. A gente queria conversar mais um pouquinho sobre o assunto e não tivemos tempo nem para falar sobre o projeto de vocês, que é o Ilha do Conhecimento, mas fica o convite para vocês voltarem novamente e falarem sobre o projeto. Mas vale a pena deixar o site para o pessoal conhecer. Com certeza. Quem tem interesse em conhecimento científico ou já é da área da academia, estuda alguma área e tem interesse em compartilhar o que sabe, fazer uma divulgação científica, ilhadoconhecimento.com.br, por favor. Na próxima a gente volta e conversa melhor sobre isso. A gente quer agradecer a presença do Caio de Oliveira, que é mestre em Biologia Comparada pela USP de Ribeirão Preto, integrante da equipe da Casa da Ciência, e também do Gabriel de Souza Ferreira, que é doutorando pelo mesmo programa de Biologia Comparada aqui da USP Ribeirão Preto, e os dois são integrantes desse projeto Ilha do Conhecimento. Fica o convite para o pessoal conhecer. O programa de hoje fica por aqui. Até a próxima semana. Você ouviu USP Analisa, um programa da Rádio USP Ribeirão em parceria com o IEA, Instituto de Estudos Avançados, Polo Ribeirão Preto. Produção do Serviço de Comunicação Social da USP e do IEA. Coordenação, Rosimeire Talamone. Apresentação, Thaís Cardoso.